Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Nanda e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a confeccionar. Olha que coisa linda, gente. Eu ainda não finalizei porque eu terminei há pouco. Olha que coisa linda. Deixa eu virar aqui de cabeça pra você. Olha que biquinho fofo, gente. E eu fiz esse detalhe aqui, ó, na lateral de todo o pano de prato. Esse biquinho. Então, essa aqui é a nossa aula do vídeo de hoje, mas antes da gente estar começando a aula, eu já vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar e comentar esse vídeo se você gostar. E se você não for inscrito no canal, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho de notificação, tá bom, meus amores? Então, no vídeo de hoje, eu vou estar ensinando a fazer esse lindo biquinho de pano de prato. Olha que coisa mais fofa, super econômico, rápido e fácil de fazer. Aqui, gente, olha, eu fiz esse acabamentozinho aqui na lateral, que eu queria fazer ele todo por igual. Aí eu fiz esse acabamento aqui, mas vocês podem estar deixando sem, tá bom? Eu vou ensinar vocês a fazer esse acabamento aqui também, tá bom? Então, os materiais que eu vou estar utilizando. Uma agulha fina, eu gosto de trabalhar com essa 1,75. A linha que eu vou estar utilizando é essa linha vermelha, olha que vermelho lindo, é a Anne. E o paninho de prato, meninas, eu gosto de fazer bainha no meu paninho de prato, porque geralmente ele só vem com a bainha na lateral. Eu gosto de estar fazendo a bainha na parte de baixo e na parte de cima. Só não reparem, gente, que eu fiz a bainha à mão, tá? Porque minha máquina de costurar quebrou, então vai na mão mesmo, né? É o que dá pra ser feito. Então, aqui vamos iniciar. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui a metragem do meu pano de prato. Cadê? Cadê a etiquetinha, gente? Aqui. Aqui a metragem do meu pano de prato é essa aqui, ó. 41 por 66. 41 de largura e 66 de altura. Então, eu vou estar sempre começando pela parte de baixo do pano de prato. Pra mim não ter que cortar a linha, tá? E ficar fazendo emenda. Então, eu vou dar a volta direto, quando eu voltar eu vou parar aqui, que vai ser o início da nossa carreira. É assim que eu gosto de trabalhar, tá bom? Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu gosto de iniciar sempre na ponta do pano de prato. Eu faço um buraquinho pra mim tá prendendo a minha linha. E para as correntinhas também ficarem presas, para o ponto não ficar sambando no paninho de prato. Passo minha agulha, ó, de dentro para fora. Vou aqui na linha, dou uma voltinha na agulha, faço um pontinho, ó. E passo esse pontinho aqui pra dentro. Melhor, vou estar fazendo ao contrário, porque senão vai ficar aparecendo aqui, tá vendo? Então, ao invés de fazer assim, eu vou passar a agulha de dentro, de fora pra dentro. Assim fica melhor. Não vou editar essa parte aqui não, pra vocês verem a diferença de quando a gente faz de um jeito e faz do outro, tá? Então, passo, puxo aqui minha linha pra dentro, viro meu pano novamente pro lado que eu quero trabalhar. E aqui, eu vou fazer um pontinho. Então, aqui, ó, tá fixada a nossa linha no nosso pano de prato. Esse pontinho que a gente fez, a gente já vai contar como correntinha, tá bom? Faço mais 2 correntinhas e vou ficar com um total de 3 correntinhas nessa partezinha. Bem no cruzamento das duas linhas, ó, eu vou passar a minha agulha. Para estar dando início ao nosso primeiro ponto caseado. Não aperta, para não dobrar a bainha do nosso pano de prato. Novamente, faço 2 correntinhas, dou um espacinho aqui, ó. O espacinho que eu sempre dou, eu gosto de fazer essa medida aqui, ó. Eu utilizo a linha a agulha, bota ela em pé, para medir mais ou menos o espaço que eu quero, e vai ficando assim. Gosto de estar utilizando a agulha fina, porque quando eu for a trama do pano de prato, tá vendo? Então, aqui a gente vai trabalhar assim, esse ponto caseado aqui na parte de baixo vai ser assim, 2 correntinhas de separação e um pontinho caseado simples. Aqui, como nessa parte de baixo aqui vai ficar o barradinho do nosso pano de prato, nós vamos precisar ficar com um total de 100 pontos de base, tá? Contando com as correntinhas e os caseados. A gente tem que ficar com um total de 100
pontos. Novamente, contando com as correntinhas e com os pontos caseados. Aqui eu já tenho 2 correntinhas e o ponto que eu fixei a minha linha no pano de prato. Então, ao todo aqui eu fiquei com 13 pontos, tá ok? Então, aqui tem 13 pontos. Então, eu vou finalizar aqui, ficando com um total de 100 pontos. Tem que ficar certinho pra gente poder fazer esse desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Do jeito que ele começa, ele tem que terminar, pra ficar por igual. Tá ok, meus amores? Então, eu vou fazer aqui meus pontinhos e já retorno. Então, meus amores, aqui a gente ficou com um total de 32 caseados para dar certinho 100 pontos, certo? Eu esqueci de falar para vocês, mas aqui, ó, vocês para ficar certinho, metade, metade, ó, de um lado vocês têm que ter 16 caseados. Aqui o meu, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ó, certinho no meio, 16. Eu podia ficar até um pouquinho mais pra cá. E do outro lado, mais de 16, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Do outro lado, mais de 16. Porque assim, quando vocês dobram o trabalhinho, fica certinho a quantidade para um lado e a quantidade para o outro. O trabalhinho fica até mais bonito, bem dividido. Então, aqui eu fiquei de fazer os duas últimas correntinhas com vocês. E vou fazer um buraquinho aqui, ó, bem na ponta do meu paninho de prato. Deixa eu fazer aqui, que aqui é meio chatinho mesmo de fazer. Eu fiz ao contrário, tá vendo? Pra poder fazer o buraquinho pra ser mais rápido. E agora, novamente, boto minha agulha na linha. Vou aqui, ó. Passo minha agulha por dentro da ponta do meu pano de prato e puxo um pontinho, tá vendo? Então, ficou assim. Aqui vai ficar com 100 pontos, eu contando esse pontinho aqui, ó, que eu fiz pra fixar a minha linha no meu pano de prato. E esse primeiro pontinho aqui também, ó, que eu fiz pra fixar a minha linha no pano de prato. Então, contando com esses 2 pontinhos da ponta, que a gente vai ficar com um total de 100 pontos na parte de baixo, pra gente estar trabalhando o nosso barradinho, ok? Então, agora eu vou fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. E vou estar virando para trabalhar os caseados agora na lateral do meu pano de prato. Na lateral, na parte de cima e na outra lateral, a gente não precisa contar a quantidade de pontos que a gente vai fazer, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou com a minha agulha dentro do mesmo ponto do caseado da ponta, puxo meu caseado e fecho ele. E agora eu vou trabalhar novamente 2 correntinhas e um ponto caseado. Então, eu vou fazer o meu caseado em toda a voltinha do meu pano de prato e retorno para estar dando início ao nosso barradinho, tá bom? Então, vou aqui fazer meu caseado e já retorno. Então, agora a gente vai dar início ao nosso barradinho, tá bom? Então, aqui, ó, eu finalizei onde nós iniciamos o nosso caseado. E agora a gente vai subir, até fiz aqui, ó, minha primeira correntinha. Até cheguei a fazer a minha primeira correntinha. Só que aqui tem o seguinte, esse barradinho do pano de prato, pra gente chegar nesse desenho aqui, nesses motivos, nós precisamos de um total de 98 pontos de base. 98 pontos de base. O que acontece? Se eu tivesse feito 98 aqui, ia ficar um pouquinho torto. Se fosse aqui, ó, nos caseados, eu tivesse posto apenas 98 pontos de base, ia ficar um pouquinho torto, porque um ia ficar faltando, entendeu? Ou ia ficar assim, meio esminguido, meio apertado. Eu não gostei. O que eu decidi fazer? Aqui nos caseados eu faria 100 pontos de base e aqui em cima, nas carreirinhas de ponto baixo, eu tiraria os pontos que ficaram a mais. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vão ser o total de 3 carreiras de ponto baixo e eu vou tirar esses 2 pontinhos a mais nessas carreirinhas. Eu vou distribuir, tá? Então, aqui, ó, já fiz a minha primeira correntinha que é para mim poder subir. Vou aqui, ó,
o nosso pontinho que a gente deu início, que é aquele ponto que a gente fez no pano de prato, e faço o meu primeiro ponto baixo. Agora aqui, ó, tem as duas correntinhas de espaço. Vou fazer um ponto baixo em cima de cada correntinha de espaço dessa. Aqui temos o nosso ponto caseado. Vou trabalhar um ponto baixo, em cima do meu ponto caseado. Aqui eu tenho as duas correntinhas de espaço. Vou trabalhar um ponto baixo em cada uma delas e o nosso caseado. Feito isso, agora eu vou fazer minha diminuição. Faço um ponto baixo até a metade, ó. Não fecho ele por completo. Vou aqui no meu próxima correntinha de espaço. Então, aqui eu vou fazer a diminuição do meu ponto baixo. Aqui eu tenho duas correntinhas de espaço, né? Então, vou fazer só um ponto baixo. Não vou fazer outro. Nesse espacinho aqui, eu vou ficar só com um ponto baixo. Vou aqui pular a minha próxima correntinha do espaço, vou direto no caseado e vou trabalhar um ponto baixo em cima dele. E agora, vou trabalhar normalmente 2 pontos baixos dentro do ponto de espaço. Ou seja, só aqui, ó, que eu vou fazer essa diminuição de um ponto baixo, tá ok? Nessa carreirinha aqui, a gente vai ficar com um total de 99 pontos baixos, tá? Então, essa vai ser a única diminuição que nós vamos ter. No restante dos nossos caseados, a gente vai trabalhar um ponto baixo dentro do caseado, 2 pontos baixos dentro do espaço de duas correntinhas, até o final da nossa carreira, ficando com um total de 99 pontos baixos. Chegamos, então, no final da nossa primeira carreirinha de ponto baixo. Aqui nós preenchemos o espaço com as duas correntinhas com os 2 pontos baixos. E aqui, ó, nós temos aquele pontinho que nós fizemos no próprio pano de prato, para ficar mais fixo a linha. Nós vamos trabalhar um ponto baixo dentro dele também, ó. Então, agora a gente vai virar nosso trabalhinho e vamos para a segunda carreira de ponto baixo. Nessa segunda carreira de ponto baixo, nós vamos fazer uma diminuição também, tá ok? Então, aqui eu subo uma correntinha e dentro do espaço dessa correntinha eu faço um ponto baixo. Então, fizemos assim nosso primeiro ponto baixo. E vamos trabalhar por 5 pontos baixos. 3, 4, 5. Eu fiz esses 5 pontos baixos para dar uma certa distância para a gente poder fazer a nossa diminuição. Lembrando que eu tinha falado que nós precisamos de um total de 98 pontos apenas para fazer nosso barradinho, para ele ficar certinho. E nós trabalhamos aqui no ponto de base 100 pontos de base. E aqui na primeira carreira de ponto baixo, a gente fez uma diminuição. Ao invés de a gente trabalhar 100 pontos baixos, a gente trabalhou apenas 99. Então, nessa segunda carreirinha de ponto baixo, nós vamos fazer uma diminuição para ficar com um total de 98 pontos baixos. O que nós vamos fazer? No ponto de base, a gente puxa um ponto, ó, para fazer nosso ponto de base, essa laçadinha, só que a gente não conclui, não finaliza nosso ponto baixo. Nós vamos no próximo espacinho aqui, no próximo ponto de base, e vamos puxar a nossa laçada, ó, até a altura da outra. Ou seja, tem 2 pontos baixos aqui que não foram terminados. E agora a gente vai passar nossa agulha na linha aqui, ó, e essa laçadinha a gente passa nessas 3 argolas, tá vendo? Ó, vai ficar assim, ó, a diminuição de um ponto baixo. E vamos trabalhar agora normalmente, sem nenhuma diminuição, por todo o nosso trabalhinho. Vai ser ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos ter que ficar no total aqui com 98 pontos baixos. Vou finalizar a minha carreirinha e já retorno. Finalizei a segunda carreira de ponto baixo, onde nós fizemos nossa última diminuição, ficando com um total de 98 pontos baixos. Já virei meu trabalhinho e agora a gente vai dar início à nossa terceira e última carreira de ponto baixo. Nessa carreira de ponto baixo não vai ter nenhuma diminuição. Essa carreirinha a gente vai ficar com um total de 98 pontos baixos. Então, aqui faço minha correntinha e dentro do espaço aqui da minha correntinha, ó, eu faço meu primeiro ponto baixo e vou trabalhar ponto sobre ponto até o final dessa carreirinha.
Lembrando que o total de pontos que eu tenho que ter nessa carreirinha é de 98 pontos baixos. Vou finalizar a minha e retorno. Finalizada nossa terceira e última carreirinha de ponto baixo, a gente vai virar nosso trabalhinho novamente. Opa! Vamos virar nosso trabalhinho novamente. Vamos fazer uma correntinha. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos aqui, ó, no nosso pontinho, ó, de base da correntinha, fazer um ponto baixo. Vamos fazer 4 correntinhas, 2, 3, 4. Feito nossas 4 correntinhas, vamos pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. E no quarto ponto de base, nós vamos fazer um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Vamos aqui, ó, no nosso ponto baixo, passo nossa agulha e faço um ponto baixíssimo, fechando essas 3 correntinhas. Vou fazer agora 4 correntinhas, 2, 3, 4. Feito 4 correntinhas, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No quarto ponto de base, vou passar a minha agulha e fazer um ponto baixo, prendendo essas correntinhas. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas, que vai ser o meu ponto picô. Feito minhas 3 correntinhas, vou aqui no ponto baixo, passo minha agulha e fecho essas 3 correntinhas com ponto baixíssimo. E agora, eu trabalho mais 4 correntinhas. Feitas 4 correntinhas, vou pular 3 pontos de base. 1, 2, 3. No quarto ponto de base, faço um ponto baixo. Feito meu ponto baixo, trabalho 3 correntinhas para fazer um picô. Feito meu picô, vou lá no ponto baixo, ó, e fecho essas 3 correntinhas com ponto baixíssimo. Subo mais 4 correntinhas, pulo 3 pontos de base e no quarto faço um ponto baixo. Vou trabalhar dessa forma, ó, como é que fica, até o final dessa nossa quarta carreirinha. Tá vendo? Quando chegar ali no finalzinho, eu retorno para a gente estar dando início à nossa quinta carreirinha. Finalizada, então, nossa quarta carreirinha, vamos virar nosso trabalho e dar início à nossa quinta carreirinha. Vamos trabalhar assim. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou aqui, ó, na minha alcinha, ó, próximo das minhas correntinhas, prendo com um ponto baixo essas 5 correntinhas. Então, vai ficar assim, ó. Feito isso, agora a gente vai subir mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Feito nossas 3 correntinhas, a gente vai fazer um picôzinho, tá bom? Pego minha agulha, passo por dentro do meu ponto baixo e fecho esses 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Vou subir mais 3, 4 correntinhas e prendo na minha próxima alcinha com um ponto baixo. Então, vai ficar assim, ó. Então, ó como tá ficando. Então, faço mais 3 correntinhas para formar o picô. Prendo essas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo, passando sempre minha agulha por dentro do ponto baixo para fazer nosso pontinho picô. E vou fazer agora 4 correntinhas. Então, uma alcinha com 4 correntinhas. E vou prender na próxima alça da carreirinha anterior. Então, essa é a sequência, tá? Que a gente vai estar trabalhando nessa nossa quinta carreirinha. E vou fazer esse trabalhinho até o finalzinho da nossa quinta carreirinha aqui. Cheguei aqui no finalzinho da nossa carreirinha de número 5.
sobrou um espacinho aqui. Aqui a gente vai trabalhar assim. A gente vai fazer as 3 correntinhas do ponto picô. Feito nossas 3 correntinhas, a gente vem aqui no ponto baixo, passa a nossa agulha e fecha essas 3 correntinhas com ponto baixíssimo. Agora a gente vai fazer um ponto alto, ó. E aqui, ó, nesse último pontinho aqui, ó, último ponto, se eu não me engano foi uma correntinha que a gente fez para dar início à carreirinha anterior. Nessa correntinha aqui, ó, da carreirinha anterior, a gente faz o nosso ponto alto. Finalizada essa carreirinha, agora nós vamos virar o nosso trabalhinho e fazer uma correntinha para dar início à próxima carreirinha. No ponto de base dessa correntinha que a gente fez, nós vamos fazer um ponto baixo. Então vai ficar assim, ó, uma correntinha, um ponto baixo junto no mesmo ponto de base. Agora vamos fazer 4 correntinhas e dentro da alcinha da carreirinha anterior, nós vamos prender essas 4 correntinhas com ponto baixo, formando assim, ó, nossa primeira alcinha da carreira. Novamente vamos trabalhar 4 correntinhas, formando uma alcinha e prendendo essa alcinha de 4 correntinhas na alcinha da carreira anterior. Então, essa nossa carreirinha, ela vai ser assim, toda de alcinha e cada alcinha tem que ter 4 correntinhas. Então, eu vou finalizar essa carreira e já retorno para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Então, aqui, ó, na última argolinha com 4 correntinhas, a gente vai fixar ela aqui, ó, nessa argolinha que a gente iniciou com 5 correntinhas, para dar início à carreirinha anterior. Então, fixamos aqui, ó, com um ponto baixo, nessa argolinha de 5 correntinhas que a gente iniciou a carreira anterior, viramos nosso trabalhinho. E vamos trabalhar agora a última carreirinha do nosso barradinho do pano de prato, que vai ser assim. 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. E nessa primeira argolinha aqui, ó, que é a argolinha que tá perto das 5 correntinhas, a gente vai passar a nossa agulha e fazer um ponto baixo. Feito então nossas 5 correntinhas, prendemos com um ponto baixo e agora a gente vai trabalhar o lequezinho, que vai ser 5 pontos altos e 3 pontos picôs, dividido entre esses pontos altos. Vamos dar início aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês, bem de pertinho. Aqui, ó, é o ponto baixo da nossa carreirinha anterior que a gente prendeu as alcinhas de 5 correntinhas. Nós vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro desse ponto baixo. 1 e meu segundo ponto alto. Aqui a gente vai estar trabalhando os lequezinhos. Feito meus 2 pontos altos, vou subir 3 correntinhas e vou aqui, ó, passar a minha agulha desse jeito aqui mesmo que eu tô fazendo, ó, por dentro do meu ponto alto. Puxo uma laçadinha e prendo essas 3 correntinhas com ponto baixíssimo no meu ponto alto. Faço novamente outro ponto alto. Subo 3 correntinhas para fazer o meu picô. Novamente vou passar a agulha aqui dentro do ponto alto para mim passar uma laçadinha e fechar essas 3 correntinhas com ponto baixo. Novamente vou trabalhar mais um ponto alto. Então aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4 pontos altos. Vou fazer meu terceiro e último picô. E agora eu vou trabalhar meu quinto e último ponto alto aqui dentro do ponto baixo, que é o ponto de base do meu lequezinho. Então, ficou assim, ó, 5 pontos altos e 3 pontinhos picôs. Pego aqui, ó, meu lequezinho, vou na primeira alcinha e prendo esse leque com um ponto baixo. Agora eu vou fazer 4 correntinhas, 2, 3, 4, que vai ser a minha alcinha dessa carreira. Vou aqui, ó, na alcinha da carreirinha anterior e prendo essas minhas 4 correntinhas, ó, com um ponto baixo.
Novamente, dou uma volta com a minha linha na agulha e vou trabalhar aqui, ó, dentro desse ponto baixo de base, o meu lequezinho, que eu iniciei com 2 pontos altos, ó. Faço um ponto picô, que são as 3 correntinhas. Prendo essas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. Novamente faço mais um ponto alto, que no caso é meu terceiro ponto alto. Subo minhas 3 correntinhas. Fecho com um ponto baixíssimo essas 3 correntinhas. Novamente faço meu quarto ponto alto. Subo 3 correntinhas para formar o picô. Fecho essas 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. E faço o meu quinto e último ponto alto aqui dentro do ponto de base. Feito isso, ó, vou na minha próxima alcinha e prendo esse lequezinho com um ponto baixo. Feito isso, novamente subo 4 correntinhas. Então, vai ser essa repetição da nossa última carreirinha do nosso barradinho de pano de prato. Vou finalizar o meu retorno no final. Cheguei aqui no último ponto baixo, onde a gente vai fazer nosso último lequezinho. Então, passo minha agulha, faço meu primeiro ponto alto dentro desse ponto de base, meu segundo ponto alto dentro desse ponto de base, subo 3 correntinhas para fazer o ponto picô. Vou aqui, ó, dentro, meu ponto alto que eu subi as 3 correntinhas, é igual eu ensinei nos outros, tá? Não tem nenhum tipo de diferença, tá bom? Faço minhas 3 correntinhas para fazer meu segundo picô. Faço mais um ponto alto, que nesse caso é meu quarto ponto alto. Faço mais 3 correntinhas para subir meu ponto picô. E faço meu quinto e último ponto alto. Então, ficaram 5 pontos altos e 3 picôs. Agora aqui, tá vendo essa alcinha aqui? A gente vai prender o nosso lequezinho com um ponto baixo nessa alcinha. Feito isso, a gente vai fazer 2 correntinhas. E aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, que é uma correntinha da carreira anterior, que foi o início da nossa carreirinha anterior, que a gente começou com uma correntinha, a gente passa a nossa agulha e faz o nosso ponto alto. Então, aqui tá, ó, finalização do nosso barradinho. Olha como fica bonitinho, simples e rápido de fazer. Não tem nenhum mistério, ó, como ele fica bonitinho. Então, agora, para a gente finalizar logo esse pedacinho, eu vou estar ensinando vocês a fazer essa parte do ponto picô aqui, ó, na lateral. Ó. Tá vendo? Na lateralzinha, depois ela pega todo o nosso paninho de prato. Então, nós vamos estar iniciando com uma correntinha. Aqui é um ponto alto, né? Então, a gente vai fazer 2 pontos baixos aqui, ó, preso nesse ponto alto. Feito esses 2 pontos baixos, nós vamos fazer 3 correntinhas, que é o picô, prender no início do nosso ponto baixo. Vou fazer aqui, ó, no próximo ponto aqui, ó, que é um ponto baixo, um ponto baixo. Agora aqui, ó, um espacinho novamente de outro ponto baixo. Faço meu segundo ponto baixo. Aqui outro espacinho de ponto baixo, meu terceiro ponto baixo. E aqui, ó, é um espacinho de outro ponto baixo, meu quarto ponto baixo. Então, de um ponto picô para outro, a gente tem que deixar um espaço de 3 pontos baixos. Aqui eu fiz o meu quarto ponto baixo, já subi minhas 3 correntinhas e fechei elas. E agora a gente vai trabalhar nessa parte aqui, normalmente um ponto baixo. 3. Foram 3 pontos baixos e aqui, ó, já começando o nosso barradinho, quer dizer, já começando o nosso pano de prato, finalizando o barradinho, subo minhas 3 correntinhas para fazer o picô. Aqui a gente vê o espaço, né, de 2 correntinhas, faço 2 pontos baixos. Aqui, ó, vocês vão vendo, se ficar muito agarradinho, vocês podem
e pulando um pontinho de base, não tem problema, ó. Igual eu pulei o caseado, não trabalhei ponto baixo dentro do caseado, para não ficar muito agarrado. Aí fica feio porque ele fica enrugado e fica esticadinho. Então, ó, é assim que eu vou fazendo. Tá bom, meninas? Então, eu vou dar a voltinha por todo o meu pano de prato e já retorno. Lembrando a vocês que essa minha lateral que eu tô fazendo, ela é opcional, tá? Eu que achei bonitinho, ó, pra combinar com o biquinho do pano de prato, fazer tudo uma coisa só. Ok? Então, vou finalizar aqui no meu paninho de prato ali e já retorno. Então, é isso, meus amores, a aulinha de hoje finalizada. Deixa eu virar aqui ao contrário. Olha como fica super bonitinho. Rápido de fazer e fácil também. A nossa lateral como fica também. Eu fiz no pano de prato todo. E finalizada a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. E não esqueçam de estar ativando o sininho de notificações para vocês estarem sempre recebendo notificações assim que eu postar uma nova videoaula aqui no canal. Então é isso, meus amores. Até no próximo vídeo. Tchau!